Lembrando que o canal Switch TV BR agora é parceiro da Centauro. Quer ter 10% de desconto em qualquer produto vendido e entregue pela Centauro? É só usar o cupom SWITCH10 e fazer a festa. Série que acabou foi Spurs e Blazers, né? Jogando em casa, San Antonio não deu brecha pra resenha, né? Dominou o jogo do começo ao fim. Vitória por 114-95. O Spurs garante a sua primeira classificação nos playoffs desde 2017, né? Desde 2018 o Spurs não ia pro playoff. Desde 2017 o Spurs não ganhava uma série. Esses dois tabus foram quebrados nessa temporada. San Antonio avança, fecha em 4-1, né? O Wemby entregando mais uma grande performance, né, cara? 17 pontos, 14 rebotes e 6 tocos pro cidadão. 6 tocos pro cidadão. O Wemby que alcançou algumas marcas impressionantes nessa série, né? A gente tá falando de um cara que na sua estreia nos playoffs, na sua primeira série em playoffs, tendo que lidar com concussão e tudo mais, entregou 26,3 pontos, 10 rebotes e 5 tocos de média, né? Chutando para 60% no field goal e 58% para 3. Foi uma série simplesmente inacreditável do Wembanyama. Inacreditável, né? Ele se tornou apenas o quarto jogador na história a fazer pelo menos 80 pontos, 35 rebotes e 15 tocos nos seus primeiros 4 jogos em playoffs. Né? Os únicos que fizeram isso além dele foi David Robinson, Alonzo Mourning e Tim Duncan. Né? Ele se tornou o primeiro na história a ter jogos seguidos de pelo menos 10 rebotes e 6 tocos em playoffs, né? É o primeiro a fazer isso desde o Hakim em 97. É o primeiro desde o Tim Duncan em 2007 a ter 2 jogos seguidos com pelo menos 6 tocos, né? Os 13 tocos que ele teve nos 2 últimos jogos, né? No jogo 4 e no jogo 5, é a 5ª maior marca da história em 2 jogos seguidos em playoff, ficando atrás só do Mutombo, que conseguiu 16, do Ibaka, que conseguiu 14, e do Tim Duncan e do Mark Eaton, que ambos conseguiram 14, né? Então, assim, ele é assustador, cara. Ele é assustador. E aí, cara, com o restante do time jogando muito bem, Stephen Castle, Dylan Harper, Darren Fox, né, cara? Fez um bom jogo Darren Fox, né? Darren Fox que finalmente passou da primeira rodada, né? Depois de 8 anos de NBA, finalmente o Darren Fox passou pro segundo round dos playoffs. Ele nunca havia passado do segundo round. Ele chegou ele disputou o quê? 2 playoffs pelo Kings? 2 ou 1? Acho que foi um playoff, né? Que ele caiu em 7 jogos pro Warriors, né, no primeiro round. Inclusive essa série foi maravilhosa, né? Uma das melhores séries que eu já vi em playoffs, né? Mas enfim, finalmente o Fox passou, estará no segundo round. E agora o Spurs fica à espera, né, de Denver ou de Minnesota, né? Vamos ver qual dos dois que vai encarar o San Antonio. Mas já adianto, independente de quem encarar, San Antonio é favorito, né? Existia uma dúvida sobre, né, se a falta de experiência ia ser um fator, como que o Spurs ia lidar com essa série, né, com a sua primeira série em playoffs. O Spurs lidou muito bem, né? Uma série onde o Spurs foi colocado à prova, ficou sem o seu melhor jogador, né, por um jogo, né? Foi um jogo que o Wemby ficou fora. Né? Ele ficou fora de basicamente todo o jogo 2. Não jogou o jogo... ficou fora de... ficou basicamente 2 jogos fora, né? E o Spurs, né, soube lidar, né? Inclusive, no jogo 3, sem o Wemby, o Spurs tirou uma diferença de 15 pontos, né? E no jogo 4, com o Wemby de volta, tirou uma diferença de quase 20. Então, todas as provas que o Spurs deveria passar pra meio que, né, quebrar o gelo dessa primeira ida aos playoffs, o Spurs foi colocado à prova e passou de todas, né? Então, eu não tenho dúvida alguma de que San Antonio tem total condição de passar desse segundo round, seja contra Minnesota, seja contra Denver. Não tô falando que vai passar, mas que é favorito, né? E a real, galera, é que a menos que... É foda falar isso, mas é muito difícil não imaginar Spurs e Thunder se enfrentando nas finais de conferência, né?
apesar, né, de eu, como torcedor do Thunder, querer ao máximo fugir desse embate, porque pra mim é o pior matchup possível pro Thunder nesse playoff, eu falo com tranquilidade, cara. Só tem 2 times que eu vejo vencendo o Thunder em 7 jogos nesse playoff. Um é o Denver, mas principalmente San Antonio. Porque a regular mostrou que San Antonio tem o código do Thunder. É o matchup mais difícil pro Thunder, né? Especialmente pela presença, né, de um alienígena de 3 metros ali no garrafão, né? Acaba dificultando um pouquinho a vida do Thunder ter que lidar com o Embalema, assim como dificulta a vida de qualquer time. Mas, apesar de eu querer ao máximo fugir desse embate como torcedor do Thunder, eu acho que tá tudo caminhando pra isso, mano. Tá tudo caminhando pra isso. E aí, vamos ver o que vai acontecer, né? Uma coisa de cada vez, óbvio, o San Antonio tem que passar, né, de Denver ou de Minnesota, o Thunder tem que passar de Houston ou do Lakers, mas é o que tá se desenhando, né? E vamos falar a verdade? É o que o público quer, né, gente? A verdade é essa. Acho que nenhuma série é tão aguardada pelo fã de NBA do que Thunder e Spurs nesse playoff. É o que todo mundo quer ver. É o que todo mundo quer ver. E eu acho que é o que vai acontecer. Ainda mais vendo como o Thunder dominou o Phoenix sem nem suar, né? E ver como que o Spurs, mesmo lidando com adversidades, soube passar do Blazers em 5 jogos, né? Então, vamos ver se esse embate acontece. Sobre o Blazers, é óbvio que é muito frustrante perder. O Blazers poderia ter ganhado essa série, né? Chegou a abrir 15 no jogo 3 e quase 20 no jogo 4. Então o Blazers teve muita chance de vencer. A gente poderia ter terminado esse jogo 5 com o Blazers tendo 3-2 na série, né? Podendo fechar em casa. Então é óbvio que é frustrante perder do jeito que perdeu. Mas considerando todo o contexto da temporada, as inúmeras lesões que o Blazers teve, todos os problemas ali, né, extra-quadra, com o Chauncey Billups ali, né, sendo, se envolvendo em problema com a máfia, com o FBI, com o Thiago Splitter pegando o time de supetão e enfrentando o San Antonio na primeira rodada e tal. Olhando pra todo o contexto, eu acho que a temporada do Blazers ela foi muito positiva, cara. Ela foi muito positiva, né, uma temporada onde o Deni Avdija se consolidou como uma estrela da liga, né? Uma temporada de All-Star, uma temporada incrível do Avdija, né? Um Scoot Henderson conseguiu jogar bola, inclusive tendo boas apresentações nesse playoff, né? Teve ali um Donovan Clingan evoluindo muito, né? Se tornando esse big espaçador, né? Esse bom protetor de aro e bom espaçador de quadra. A série dele foi horrorosa? Foi horrorosa. A série dele contra San Antonio foi uma coisa terrível. Mas a temporada em si do Clingan foi muito boa, né? Ansioso para a próxima temporada dele. O Thiago Splitter se provando um técnico de muito potencial, inclusive todos os jogadores do Blazers falaram muito bem do Thiago Splitter nas coletivas pós-eliminação. Deni Avdija, o Clingan, Holiday, todos rasgaram elogios ao Thiago, que ainda não teve seu contrato renovado, né? Inclusive as informações são de que o dono do Blazers, que é o mão de vaca, né, tá entrevistando outros nomes, né? Então, uma situação meio complicada do Thiago, mas eu acredito que ele vai ter o contrato dele renovado. Nem é renovado, é um contrato efetivado. Acho que ele vai ganhar o contrato dele como head coach, porque apesar do cara ser mão de vaca, os jogadores estão muito com o Thiago, né, mano? E quando o cara tem o apoio assim dos jogadores, e é foda. Acho que é difícil você ir contra, né? É difícil você ir contra o vestiário. Então, eu realmente acho que o Splitter vai ter o contrato dele efetivado. E eu efetivaria, tá? E não é porque eu sou brasileiro, não é por pachequismo. Mas é porque realmente eu vejo um potencial muito bom no Thiago, né? No fazer o que ele fez, com o elenco que ele tinha na mão, com tanto de lesão que ele teve que lidar, irmão, é muito foda, cara. É muito foda. Ele cometeu erros na série? Cometeu erros. Deveria ter dado mais minutos pro Sheldon Sharp, por exemplo. Sim. Não teve ajuste pro Embiid? Não teve ajuste. O Embiid fez uma série absurda. O Donovan Clingan não conseguiu fazer nada contra o Embiid. Né? Também tem que considerar que alguns jogadores sumiram, né? O Avdija fez uma série muito abaixo, o Clingan foi muito abaixo também. Mas enfim.
Ele cometeu erro? Sim, mas é a primeira experiência do cara como head coach na NBA. É o primeiro playoff dele. Normal ele errar, né? Então, eu acho que dá pra passar pano pros erros dele e dá pra focar no que ele fez de bom, que foram muitas coisas, conquistou o vestiário. E se eu fosse o dono do Blazers, eu não pensaria duas vezes, cara. Já dava um contrato na mão do Thiago, renovava e temporada que vem tem que começar com o Thiago Splitter como head coach. E a temporada que vem do Blazers, ela é bem promissora, né, cara? Porque você vai ter aí um Thiago Splitter mais experiente, você vai ter um elenco de jovens mais experiente, e você tem Damian Lillard voltando, né? O jogador mais talentoso do Blazers não jogou, que é o Damian Lillard, né? Então, eu tô animado pra temporada que vem do Blazers, mano. Tô bem animado, acho que tem tudo pra ser uma temporada boa. E vamos ver o que o Blazers vai fazer em relação ao Splitter. Vamos ver se o Blazers vai atacar o mercado. Tem ativos pra isso, né? Tem bons jovens, tem picks. Vamos ver. Vamos ver o que o futuro reserva pro nosso Blazerzão.